Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais uma vez a live Além do Lattes. Hoje com uma nossa convidada muito especial, a professora Cristiane Virgílio, da Universidade Federal do Espírito Santo, em Alegre. Vamos falar, como sempre, de assuntos pertinentes à vida profissional, né? Entre outras coisas. Cristiane foi uma das primeiras alunas aí da UENF e teve um desempenho muito importante. Enfim, vocês vão poder conhecê-la em breve. Não estou aguardando a entrada dela na live aqui para que a gente possa convidá-la e então iniciar o nosso... Fala, Vitinho. Boa noite, meu camarada. Ah, tá certo. Ela tá entrando como laboratório de ecotoxicologia. Ela não é fácil, não. Nós estamos convidando aqui a nossa Cristiane, aguardando ela entrar. Ei, Cristiane, você tá de cabeça de lado aí, hein? Tudo bem, Carlão? Não dá para você botar em pé, não, o negócio? Aí fica bem melhor. Depois que a Terra ficou plana, as coisas ficaram confusas mesmo. Porque aqui... Você está ouvindo, Cristiane? Estou ouvindo bem. Agora sim. Parou o terremoto aí? É porque é o carregador, é isso, é aquilo. A gente ainda não está com toda a estrutura de remoto, né? Entendi. Mas ela está... A gente está no caminho. Tá bom. Acho que agora melhorou aqui. Ela tá ótimo. Boa noite, então, Cristiane. Bem-vinda aí à nossa live aí, Além do Lattes. Né? É um prazer te receber. A Cristiane é ex-aluna da UENF. A gente vai conversar um pouquinho sobre a trajetória acadêmica dela, mas eu gostaria de iniciar dando boa noite a ela e também ao neném que está vindo aí, né, Cristiane? Que está participando conjuntamente da live. Live em dose dupla, exatamente. Tá certo. Então, Cristiane, eu gostaria de iniciar nossa conversa, né? Você falando um pouquinho da sua trajetória acadêmica, só para a gente ir aquecendo e, na sequência, a gente entra em outros assuntos também da ciência ou de outros assuntos que eventualmente possam surgir aqui. Na realidade, a nossa live aqui ela é muito informal e dinâmica, né? Depende muito da interação de nós dois aqui, né? De nós três. Pois é verdade. Carlão, então, eu venho primeiro agradecer o convite, né? Na hora que o convite chegou, eu falei, Carlão, eu não levo muito jeito com toda essa questão de live e tal, eu não tenho. Quem me conhece um pouquinho, assim, sabe que eu tenho um pouco de pânico lá, daquelas aparições em público. Sei que também é parte do nosso trabalho, né? A gente está à frente, mostrando um pouco dos nossos resultados e do nosso trabalho. E aí, na hora que veio o convite, eu tomei aquele susto, eu falei, mas live? Mas realmente é um prazer estar aqui. O projeto que você está desenvolvendo, quando eu consigo assistir, né, realmente são conversas muito legais, que nem sempre a gente consegue acompanhar, né, na nossa correria do nosso dia a dia. Então é legal ver colegas que às vezes a gente viu há muito tempo atrás, não sabe com o que ele está trabalhando hoje, e essas lives resgataram um pouco isso, né? Então a gente ficou até com um pouco de saudade ali de alunos antigos, ex-alunos, que a gente vê que hoje essas pessoas são bons profissionais, estão atuando, fazendo a diferença, né? Então, realmente é um projeto
que você está super de parabéns e eu fiquei muito feliz, né, com esse convite. Ah, legal. É muito bom também, né, Cristiane, você ter aceito, porque, na realidade, a gente está tendo uma interação muito intensa, né, ao longo agora desses últimos anos, né? A Cristiane está na Universidade Federal do Espírito Santo, em Alegre, né? E tem formado excelentes estudantes, assim como ela foi, né? E hoje uma excelente professora, muito cuidadosa na formação dos estudantes. Eu tenho o prazer, né, de compartilhar esses estudantes com ela, porque nós temos tido vários projetos conjuntos, excelentes publicações, inclusive, em cooperação com esses estudantes que, a cada dia que chegam melhores e mais desafiadores, né? Eu costumo dizer que são esses jovens que nos deixam sempre animados a continuar na profissão que a gente escolheu e sempre desafiando um pouco do nosso conhecimento, né? Tá falando que eu estou chegando na idade em que eu vou entrar em déficit cognitivo, então a presença desses jovens me estimula muito e esses, particularmente, que eu tenho recebido em cooperação com a Cristiane, tem sido realmente fantásticos. E eu só tenho a agradecer por essa cooperação que a gente tem feito aí recentemente e sei da sua dedicação lá na Universidade Federal do Espírito Santo e num camp, né, em Alegre, e montando um laboratório, né, que é mais ou menos o desafio que a gente teve aqui ao chegar na UENF, né? Então, uma coisa é você pegar a estrutura previamente estabelecida e sair trabalhando, outra coisa é você ter que correr atrás de montar essa estrutura, né? Então, me diz um pouquinho como é que foi essa experiência, né? Primeiro, essa transição entre a UENF e a Universidade Federal do Espírito Santo e esse desafio de estar montando um laboratório, e eu sei que está montando com uma qualidade de excelência extremamente desejável e com rigor acadêmico e científico muito forte. Então, né, começando aí, né, eu já vi que tem muitas pessoas que me conhecem, né, que estão entrando agora, mas algumas que não, inclusive alguns dos próprios alunos meus aí, meus orientados que estão aí, alguns não conhecem, né, totalmente a minha trajetória, e eu acho que é importante porque às vezes eles entendem um pouquinho de como eu sou com eles, né? É importante, assim, às vezes a gente passar um pouquinho essa trajetória. Realmente, eu sou egresso da UENF, né? Sou da turma de 2003. Eu sou cotista, então eu entrei por meio do vestibular com cotas raciais e eu sou da primeira turma de cotas da UENF. Então, logo que a gente entrou na UENF, assim, principalmente o grupo de cotistas, a gente já sentiu uma realidade diferente, uma realidade particular que os cotistas viveram, pelo menos naquele momento de primeira turma. Então, os professores ainda não estavam totalmente adaptados com aquela situação e, inclusive, os próprios colegas, meus próprios colegas de turma, também estranhavam também. E aí foram várias discussões, né? Se é justo, se não é justo. Eu tive uma nota maior do que a sua, meu colega teve uma nota maior do que a sua e não entrou. Então, logo esses debates, eles foram bem aflorados aí no início da graduação, né? Principalmente por causa da questão de cotas. E logo depois, eu entrei na universidade muito nova, né, Carlão? Não sei se você sabe, mas eu entrei com 15 aninhos, eu estava ingressando na UENF.
eu sou do Espírito Santo e com 15 anos eu fiz matrícula e me deparei com aquele mundo. Não sei se eu vejo hoje, né, atuando como subcoordenadora de curso, eu vejo que nem todos os alunos sabem o que eles querem. Então, eles entram nos cursos, às vezes, meio perdidos. Ah, não sei se é esse curso que eu quero. E, realmente, comigo isso não aconteceu. Eu sabia que eu queria ciências biológicas, eu acho que desde os 12 anos. E, por mais estranho que seja, eu já sabia que eu queria trabalhar com a área de contaminação ambiental. E, mais específico ainda, naquela época, aos 12, 13 anos, eu queria trabalhar com HPA. Eu queria trabalhar com derivados de petróleo. Então, com 12, 13, 14 anos, eu já sabia tudo de HPA. Então, eu queria trabalhar com derivados de petróleo, com efeitos da contaminação de poluentes ambientais, em especial esses derivados de petróleo. Então, logo quando eu ingressei em 2003, eu já fui no hall de professores do LCA procurar um professor que trabalhasse com aquilo ali ou alguma coisa próxima àquilo. Felizmente, a gente tem um quadro muito diverso ali dentro do LCA e tem vários professores ali que conseguiram atender a minha expectativa e logo no início, logo realmente poucos meses depois do meu ingresso, eu já estava no laboratório com o professor Carlos Eduardo Veiga de Carvalho, né, que me auxiliou muito nesse início. Outra coisa interessante, Carlão, é que a gente vê assim, muitos alunos, né, que vão mudando. A gente sabe, né, as universidades elas abrigam alunos de diferentes localidades. E no meu caso, eu era do Espírito Santo, fui para Campos e, como eu falei, cotista, a gente tinha uma situação financeira complicada naquela época e com o meu ingresso na UENF, logo assim, nos primeiros meses, eu lembro que minha mãe perdeu o emprego e 3 meses depois meu pai perdeu o emprego. Então, assim, na hora a situação ficou crítica, eu olhei para minha família, eles falaram, você vai ter que retornar e não é permitido, né, o trancamento de primeiro período, senão a gente perde nossa vaga na universidade. E eu falei, nem é fora de cogitação eu trancar, não vou trancar, eu quero biologia. E eu acho que o primeiro setor da UENF que eu conheci, até inclusive antes do que o LCA, foi o serviço social. Então, eu cheguei e eu olhei lá, eu lembro de eu vendo o mural da UENF, serviço social, precisa de ajuda, procure serviço social. E realmente foi um dos primeiros setores que me acolheram, que realmente foi uma conversa muito boa naquele início, de um aluno que eu estava desesperada no sentido de ter que retornar. E nesse momento, assim, foi um suporte muito importante para a minha permanência dentro da universidade. Foi concedido naquele momento. Nessa época, o UENF estava com uma disponibilidade de bolsas, inclusive fora do padrão. Existiam algumas desistências de bolsa. E naquele momento, assim, logo depois eu participei de uma seleção de bolsa de apoio e trabalhei. Logo com 4 meses de universidade, eu já tive o prazer de trabalhar como bolsista de apoio, já remunerado, né? Que não é uma situação que acontece com todos os estudantes, mas realmente eu tive esse suporte logo de início, o que permitiu a minha permanência na universidade. Mas, enfim, a graduação ela se iniciou assim, né? Conturbada, com problemas financeiros e tal, mas nunca foi um peso, um fardo, muito pelo contrário. Eu encarava aquilo, eu sempre encarei a UENF como um mundo de oportunidades que eu poderia ter na minha frente. Eu gostava, apesar de gostar muito da área ambiental, eu gostava de genética, eu gostava, até cheguei a conversar um pouco com o Gonçalo, de tentar fazer um estágio lá para ver como é que era a área de genética, mas não tinha jeito. A área ambiental
era a estrelinha do meu olho, assim, e realmente eu fui encaminhando a minha formação para essa vertente. Outra curiosidade, assim, que no final da graduação eu fui despertando alguns interesses. Eu vi que a área ambiental sozinha, ela poderia se conectar com outras áreas. E aí, nesse momento, eu fui procurando, na verdade, junto com o meu orientador, né, junto com o Carlinhos na época, a gente foi procurando algumas parcerias e eu comecei a trabalhar com o efeito dos poluentes ambientais. E aí eu associei, né, a linha de pesquisa, a área de biologia celular, junto com a área de ciências ambientais, o que acabou sendo a minha formação efetiva até hoje. Então, essa comunicação, esse intercâmbio de áreas, ele iniciou desde lá da graduação, que eu já tinha esse interesse, né, de misturar um pouquinho a parte de biologia celular com a parte de efeitos de poluentes ambientais. E aí, nesse momento, em 2007, eu terminei a graduação. Então, de 2003 a 2007 foi o período de graduação. Logo em 2007, já ingressei direto no mestrado. Também fiz... o mestrado também foi um intercâmbio dessas áreas de ciências ambientais com biologia celular. E também, logo depois, em 2009, já ingressei no doutorado. E eu terminei o doutorado em 2013, né? Também muito nova, quando eu falava, terminei o doutorado com 26 anos. Então, justamente porque eu emendei tudo. Mas realmente foi muito prazeroso, porque eu vi dentro da UENF e vi dentro do trabalho que eu estava desenvolvendo ali, possibilidade de eu expandir a minha pesquisa, e isso foi o que proporcionou a minha continuidade, né, ao longo desses 10 anos de formação. Sei. Carlão, se eu estiver falando demais, você me para aí. Não, pode ir. Eu estava querendo que você falasse um pouco da transição entre a UENF e a Universidade Federal do Espírito Santo e todo esse trabalho, porque o que eu acho muito importante para os alunos perceberem, e eu acho principalmente, acredito, né? Não acho, não, eu acredito principalmente que os que estão vivendo esse momento de estruturação do seu laboratório, eles percebam, né, algumas questões e algumas lutas para estruturação de projetos, desenvolvimento de projeto, redação de projeto, enfim, todo esse trabalho por trás de tudo que toca a máquina de um laboratório, né, que gasta tempo, né? As pessoas falam assim, eu não vou enviar projeto porque eu não tenho aprovação, mas se você não enviar, você nunca vai ter aprovação, né? Então, quer dizer, e não é todo mundo que manda projeto e tem 100% aprovado, né? A gente manda vários para ter um ou outro aprovado, né? E administra aquele recurso ali de uma forma em que você possa fazer com que as metas que você possui, né, sejam atingidas, né? Então, o que eu vejo, Cristiane, é que esses jovens que hoje estão lá ao seu lado, vendo toda a sua luta de montar o laboratório, eles têm certamente uma percepção diferente do que alguns que chegam com uma estrutura montada, porque é uma questão de valorização de todo aquele trabalho que eles vivem no dia a dia, né? Então, acho que essa passagem, essa informação para o jovem, eu acredito ser fundamental para que até ele percebam, né, que, na realidade, as coisas são construídas com muito suor, né, e muita dedicação, que é assim que se faz ciência, né? Digo que a ciência se faz com muita dedicação, com muito esforço. E também talento, obviamente, para aqueles que têm. Para quem não tem, como eu, tem que compensar com esforço. Olha só, Carlão. Mas verdade, assim, assim, só para fechando assim, esse foi meu ciclo da UENF, né, de 2003 a 2013. Terminando 2013, eu tive um prazer enorme quando eu terminei o doutorado de devolver um pouco do investimento da minha formação
para a minha universidade, eu brinco que é a minha casa, e eu atuei nos cursos de licenciatura e bacharelado em ciências biológicas. Então, eu atuei nas disciplinas de biologia tecidual, então eu consegui atuar no ensino de graduação dentro da própria UENF, que para mim foi um prazer enorme. Logo em seguida, eu ingressei na UFRJ, no campus de Macaé, em 2014, que foi uma experiência para mim fantástica. Ingressei como professora substituta lá, e eu até brinco, assim, aconselho a vários colegas que ficam naquela, quando terminam o doutorado, ficam naquela ansiedade, né, do que fazer. Realmente o período como professor substituto foi um período curto, foi 1 ano e meio, porque logo eu já ingressei aqui na UFES, mas foi um período de aprendizado para mim que valeu quase 4 anos, porque é intensivo o quanto que a gente tem que se esforçar naquele espaço curto de tempo. Então, a experiência da UFRJ Macaé, para mim, foi fantástica. Tenho contato com alunos de lá até hoje, porque realmente é um lugar que eu também levo com muito carinho. E logo em seguida, eu saí da UFRJ, justamente porque eu tinha sido aprovada aqui na UFES, em 2015. Eu iniciei meu trabalho aqui na UFES, e realmente a gente começa com todas essas aflições. A gente vem com aquela expectativa, nossa, agora eu fui aprovada e vai dar tudo certo. E primeiro a gente assume uma carga horária maluca, né? Uma carga horária bem elevada, o que impede um pouquinho a gente pensar nos projetos e etc. Mas depois que a gente vai se organizando, a gente começa a se situar dentro da instituição que você está. E começa a presenciar algumas dificuldades, né, que é inerente a qualquer lugar que a gente vai trabalhar. E aqui na UFES, em particular, a gente tem uma dificuldade de infraestrutura, de espaço físico, não é diferente de outros lugares, mas aqui, por ser um campus de interior, a gente tem essa particularidade. E algumas linhas de pesquisa, elas demandam equipamentos, demandam reagentes e etc. Às vezes a gente quer começar uma coisa e quando você chega naquela universidade, ela não tem aquela infraestrutura para você começar a desenvolver a sua linha de pesquisa. Então, eu passei por isso, né? Quando eu cheguei na UFES, a maior dificuldade que a gente encontrou foi espaço físico. A gente não tinha nenhuma sala, nenhum local onde a gente pudesse instalar e iniciar as atividades do laboratório. Então, mas isso não desanima, né? Eu brinco, não desanimou. A gente começou a iniciar a parte de redação dos projetos e eu, com muita felicidade, porque eu entrei em 2015, logo em 2015, em dezembro, eu entrei em agosto, em dezembro a gente submeteu uma proposta para um edital e fomos contemplados. E aí eu abro essa observação, que é uma observação importante. Logo que a gente está ingressando em outras instituições, como a gente tem essa carência de infraestrutura, as parcerias são muito importantes. Então, assim, é muito importante a gente ter colegas, ter bons profissionais, onde a gente consiga desenvolver pesquisa de qualidade. Porque senão, assim, a gente realmente, até a sua infraestrutura ficar, né, conseguir montar, estruturar um laboratório é muito difícil, o gasto é muito elevado e nem sempre o local vai te permitir, né, esse desenvolvimento. Então, as parcerias que a gente teve com o professor Carlão, que me acolheu de braços abertos, com outros professores da UENF, também a gente tem parcerias com outros professores do departamento da UFES. Elas são fundamentais, eu acho que sem elas a gente não teria conseguido estruturar o nosso laboratório, né? E justamente porque a gente tinha essas parcerias, a gente conseguiu a aprovação desses projetos e aí a gente conseguiu a verba para comprar uma série de equipamentos,
o que permitiu, né, a criação do nosso LabTox, do nosso laboratório de ecotoxicologia, que hoje existe aqui na UFES, consolidado, né, com publicações de relevância, e foi até um problema bom, de certa forma, porque como a gente conseguiu a verba, a gente conseguiu a aquisição de uma série de equipamentos que eu não tinha local para colocar, né? Então, a gente tinha freezers, BOD, eu falei, olha, eu não tenho lugar para colocar isso. A gente empurrou um pouquinho, empurrou o problema para a administração, e a administração da UFES, ela acolheu todas as nossas recomendações. A gente precisava de uma sala para o equipamento tal, para outro que tinha chegado. Tanto que eles falaram, Cris, para de escrever projeto, porque a gente não tem lugar para colocar isso. Não, eu falei, tem sim, a gente vai conseguir. E hoje, depois de 4 anos, eu vejo um laboratório estruturado. Hoje a gente consegue desenvolver nossa linha de pesquisa, que ela já se desmembrou em várias, e é uma felicidade a gente ver que depois de 4 anos a gente consegue estruturar, né, um local onde a gente consegue desenvolver pesquisa de qualidade. Então, esse é um ponto que eu considero muito relevante, né? Inclusive, eu acho que aquele comentário de uma colega sua, eu acho que é Ana Luísa, eu não sei exatamente qual é o nome dela. Aluna de C, Carlão. Hã? Aluna de C. Aluna de C. Então, é aluna de C. A Ana Luísa está aqui falando, ó, quem está de fora não consegue sequer imaginar, né, a dimensão da luta pelo direito de fazer pesquisa, né? No nosso laboratório não havia sequer pia e aos poucos foram se conquistando. Então, quer dizer, esse é um valor adquirido por ela, né, já na formação de iniciação científica, que poucos possuem. Muitos já chegam, né, eu lembro que na minha época não tinha iniciação científica, né? Eu sou do tempo que tinha estágio e não tinha nem bolsa, era por amor mesmo. Então, a gente tinha que lavar a frascaria, né? Perceber que isso era uma coisa importante no processo de preparação da amostra, né? Até para você identificar se em algum ponto do processamento, né, houve algum tipo de problema no processamento, né? E hoje não, eu vejo alunos às vezes querendo que um técnico faça a limpeza, enfim. É uma realidade um pouco diferente e que eu acho que acaba criando uma certa distorção. Então, Ana Luísa, é legal que você tenha essa percepção na sua formação, porque isso você vai carregar e vai transmitir também no momento em que você for uma profissional atuando na formação também de recursos humanos. Então, muito legal que você tenha vamos dizer assim, essa percepção no dia a dia da importância do dia a dia no laboratório. Né? Mas me diz uma coisa, Cristiane, a gente está vivendo esse momento agora, né, de pandemia aqui, onde várias coisas estão sendo discutidas, inclusive algumas ainda em discussão, outras implementadas de uma forma ou de outra, uma mais cuidadosa, outra menos cuidadosa. Como é que está o dia a dia na Universidade Federal do Espírito Santo? Se vocês estão tendo atividades didáticas remotas, se o semestre está em vigor ou se ele foi cancelado. Fala um pouquinho para mim sobre esse momento aí na Universidade Federal, por favor. Então, realmente, eu só agradecer aí a Ana pelos comentários. Carlão, é bacana realmente de ver que são alunos que estão comigo há quase 3 anos, né? Indo para 4 anos. E eles acompanharam, né? Presenciaram tudo quando a gente não tinha lugar nenhum para colocar nada. E hoje eles viram toda uma estruturação de um laboratório. Alguns estão chegando agora já com tudo pronto. Mas os alunos mais antigos, eles realmente vivenciaram comigo
o que foi as nossas dificuldades, né? Então, eles viram o que a gente passou, e é uma felicidade realmente eu conseguir envolver. Hoje, no caso das ciências biológicas, a gente só tem, na UFES Campos Alegre, a gente só tem o mestrado e o doutorado na área de genética. Então, eu ainda não estou credenciada em pós-graduação, porque não é muito a minha área de atuação, a área de genética. E então, todos os meus alunos hoje são de IC, são alunos de iniciação científica. E é bacana de ver o amadurecimento deles frente a todas essa situação. Então, realmente, eles viram o que foi, eles viram as dificuldades, que é estruturar um laboratório. Eu até brinco, Carlão, quem convive um pouco sabe que eu tenho algumas manias, e eles convivem, e eu olho assim, eu falo, vidraria guardado, vidraria, não pode ficar aí secando para sempre, se deixa secando tem que ter nome, porque eu faço algumas apresentações que eu falo assim, gente, tudo tem preço, tudo tem valor e ciência é caro. Uma BOD, ou a gente compra, dependendo da BOD, especificação, chega de 5 a 11 mil reais. Uma vidraria, um Becker é 8, 9, 30, 40 reais. A gente usa um danado de um funil de decantação lá, que é cento e varada. Então, eles já olham comigo com medo. Cris, quebrei. Se quebrou, está usando, tudo bem. Só não é para quebrar por inteligência. Né? Então, é uma felicidade também de ver que eles também vivenciaram isso comigo. Eu não passei por isso sozinho. E o laboratório, eu brinco que é para nós, né? Não é para mim. O laboratório ele foi criado com esse sonho de ver, de eu conseguir auxiliar, né, a formação deles. E eu vejo que hoje ele realmente está cumprindo esse objetivo. Então, realmente é uma felicidade. Mas, na realidade... Desculpa. Não, pode interromper. Não, só queria complementar, porque na realidade você falou que não está credenciada, mas isso é uma questão de tempo, né? Mas você está credenciada como colaboradora e co-orientadora de vários estudantes de pós-graduação, né? De um programa de Ecologia e Recursos Naturais aqui da UENF, onde a gente tem orientado mestrado e doutorado conjuntamente. Então, eu acho que isso é só uma questão de tempo. E eu quero dizer que montar um laboratório em 4 anos é uma coisa realmente que tem que ser ressaltada. Tem que ser ressaltada pelo esforço, porque... E construir o laboratório, eu vou dizer a você, isso nunca termina, né? A gente está sempre construindo. Agora, destruir é rápido, né? Com esse desfinanciamento da pesquisa que a gente vive hoje, a gente passa por sérias dificuldades na manutenção dos equipamentos, enfim. Eu vejo que 4 anos você é merecedora de realmente de muitos elogios, porque não é qualquer um que monta um laboratório em 4 anos. Eu tenho a experiência de montar o laboratório de ciências ambientais junto com alguns colegas. Eu sei o quanto isso é demorado. E tenho, é lógico que eu tenho certeza que você vai estar sempre querendo comprar alguma coisa, sempre querendo montar uma coisa nova, porque a ciência nos desafia a querer coisa nova, né? Um brinquedinho novo para fazer um experimento diferente. E se a gente realmente não está na zona de conforto, parado, e se a gente quer fazer uma ciência de fronteira, nós temos que investir em tecnologia, temos que investir em equipamento, temos que investir em cooperação. Por isso, eu acredito muito nesses trabalhos que a gente tem realizado conjuntamente com você, com Fabiano Thompson, lá na UFRJ. Eu sei que assim a gente consegue avançar muito mais no conhecimento e o retorno para a sociedade, que tanto é merecedora de todo o nosso esforço, né? Então, é nesse sentido que realmente eu digo que a gente nunca, pelo menos o que eu conheço de você, você nunca vai estar com o laboratório montado. Você vai ter sempre alguma coisa para criar, alguma coisa para procurar para o laboratório. Inclusive, os próprios alunos, eu brinco que eu dou o pontapé inicial e hoje eles vêm me propondo continuidade de projetos que às vezes eu quero... Não vamos insistir nisso, não. Eles, não, Cris, vamos montar. E eu, gente,
socorro, isso vai dar um trabalho maluco. E eles acabam me estimulando. Então, realmente, muitos dos meus alunos hoje, eles já sabem, né? Alguns eu falei, não vamos fazer isso não, socorro, isso vai dar uma trabalheira danada. O resultado é bacana, mas a execução é trabalhosa. E eles realmente me motivaram de continuar. E a gente está aqui para isso, né, Carlão? A gente é só um veículo. A gente traz um pouco da nossa bagagem, do nosso conhecimento, mas somos um veículo para a formação desses novos alunos aí, dessa nova geração. Então, realmente é um prazer contribuir com eles. Com certeza. Mas, voltando ao assunto que eu havia perguntado a você, como é que está a atividade acadêmica na UFES aí? Então, a UFES, ela, logo no dia 18 de março, nós entramos em paralisação, né, das nossas atividades presenciais. Foi junto com várias universidades do Brasil. E naquele momento a gente suspendeu, né, o calendário, as atividades presenciais do calendário elas foram paralisadas e até hoje a gente não retornou, né, às atividades presenciais. O que tem sido discutido tanto aulas de graduação quanto aulas de pós-graduação, elas estão paralisadas. Então, todas as datas de calendário acadêmico, elas não estão sendo, né, cumpridas, uma vez que houve essa paralisação. O que está sendo discutido hoje é um retorno por meio de atividades remotas, né? A discussão está evoluindo nas câmaras superiores. Hoje a gente já tem uma proposta nova de um novo calendário acadêmico, então nosso período presencial vai ser encerrado e a perspectiva é que seja aberto um novo semestre, que vai ser um semestre com oferta remota. Já temos uma proposta de data, vai ser, a princípio, na proposta está no dia 1º de setembro, o início das aulas remotas, sendo que esse calendário ainda precisa de aprovação, né? Ele está percorrendo aí os conselhos superiores para ver se a gente tem a aprovação e inicia esse semestre remoto. Entendi. Mas, a princípio, as atividades estão paradas, né? Estão paralisadas. Então vocês ainda não fizeram, ainda não estão ofertando disciplinas, mas o semestre foi cancelado. A gente teve a suspensão do calendário acadêmico, ele foi paralisado, sim. Agora, com o retorno das atividades, o novo calendário acadêmico está sendo votado, uma vez que a gente teve um período sem atividades, né? Então, a gente está tendo um novo calendário passando por aprovação. Entendi. Bom, a gente está no mesmo pé aqui na UENF também, ainda se discutindo, né? Me preocupa muito, inclusive hoje eu estava lendo um artigo que nos foi enviado por um colega aqui da UENF, na nossa lista, né? De discussão da Associação de Docentes, um artigo publicado no jornal alemão, onde se mostra, talvez, são realidades muito diferentes, né? A realidade da Alemanha, inclusive a Tassiana estava lá na Alemanha, foi para ficar um período, acabou ficando 3 vezes mais, porque pegou exatamente o pico da pandemia, mas saiu de lá já com o pessoal voltando, retornando aos laboratórios de uma forma um pouco mais conservadora, né? Pouca gente dentro, mas enfim, voltando às atividades. Mas todas as áreas estão sendo transmitidas realmente remotamente. E esse artigo de hoje me preocupou, de certa forma, porque o autor do texto, um economista da Universidade de Hamburgo, fazia algumas menções que me preocupavam, porque, a meu ver, a gente tem que ter muita preocupação na carreira acadêmica por essa, vamos dizer assim, por essa transição do remoto, né, onde as pessoas acham que o presencial será supérfluo, né? Ou seja, a gente poderá ter o menor número de professores,
e atender o maior número de alunos com essas atividades. Mas nossa realidade Brasil é diferente e pesquisa não se faz remotamente, né? Infelizmente, a pesquisa ela tem que ter o contato, o dia a dia. E também eu acho que a formação humanística do estudante se faz com contato diário e não apenas, como a gente está fazendo aqui agora, um contato por internet ou por qualquer outra forma digital. Então, me preocupa muito a forma como as pessoas, algumas pessoas têm visto e naturalizado esse processo remoto, né, com o risco de comprometimento da nossa carreira acadêmica, né? Por exemplo, a UENF, até hoje, né, nós somos já 27 anos de instituição, partindo agora em agosto, celebramos 27 anos, né, nós não atingimos ainda 50% do quadro permanente de docentes da universidade. Então, a gente teria ainda muito que crescer, né, em oferta de cursos, de disciplinas, enfim, avançar mais na formação de recursos humanos em várias áreas do conhecimento. E a gente pega isso agora e pessoas naturalizando isso sem se preocupar que isso pode oferecer um risco, obviamente, futuro. Não estou dizendo com isso que a gente não deva realizar as atividades remotas. A gente deve realizar. Inclusive, a gente está aqui realizando uma atividade remota que foi, vamos dizer assim, iniciada a partir do momento desta pandemia, onde a gente achou interessante colocarmos essa via aqui para a gente discutir alguns assuntos emergentes, como a questão da pandemia, do Covid, das relações humanas, enfim, coisas que estão no nosso dia a dia. Isso vai ser inevitável, mas a gente não pode naturalizar simplesmente porque, inclusive, algumas instituições, ou seja, alguns profissionais já estão vivendo essa dura realidade, porque instituições privadas hoje já estão enxugando o seu quadro docente, achando que, por exemplo, não precisam de professores inclusive nesse artigo do professor alemão, não precisa de muitas pessoas das áreas básicas. Esse é o grande erro, acho que é um grande equívoco se colocar exatamente nesse ponto, né? Ou seja, se o cara tem uma boa formação básica, o avanço ele é certamente fantástico em outras disciplinas, né? Uma pessoa que não saiba ler, uma pessoa que não saiba matemática, uma pessoa que não saiba interpretar um texto vai ter dificuldade, obviamente, mais adiante em ler e desenvolver lógica. Enfim, eu acho que esse é um momento muito delicado e que a gente tem que pensar com muito cuidado. Inclusive, eu até falei no meu comentário de volta na lista, eu falei assim, eu gostaria até de ver como os outros colegas alemães vão responder a esse comentário desse pesquisador alemão, né? Porque ele coloca exatamente o que é a visão neoliberal que tem sido proposta por alguns governantes de enxugar as universidades achando que o número de professores é excessivo, né? Então, me preocupa muito esse tema e principalmente sendo colocado por um docente, né? Um docente de universidade, onde até digo, né, na Alemanha, eu só conheço uma universidade privada, né? E o resto, acredito eu, não deva ter muitas outras, né? São todas públicas. Então, realmente, eu estranhei muito o texto do professor, né? E, embora eu reconheça que a gente não tem como fugir dessa atividade remota para manter. Agora, no caso do Brasil, especificamente, já que a opção das instituições, obviamente, até respeitando critérios de saúde pública, vão manter essa atividade remota, a gente deveria pensar nos estudantes que são vulneráveis, né? Vulneráveis que não têm computador, ou que têm que dividir computador com, sei lá, 5 pessoas na mesma casa, não tem uma internet adequada, embora eu sei que alguns colegas acreditam que internet não é problema. Eu vejo que internet é problema sim, mas, enfim, vamos imaginar, vamos pelo lado mais tranquilo, achando que
há solução para tudo. Mas, por exemplo, já que a gente vai economizar na questão da saúde, por preservar a saúde dessas pessoas, o dinheiro que nós investiríamos em programas de saúde daríamos para comprar computadores para esses jovens que não têm computador. Porque, na realidade, a situação social das instituições universitárias no Brasil são muito diferentes, né? Principalmente aqui no interior, onde eu sei que próximo ou mais de 50% tem uma situação financeira muito precária. Então, é muito diferente dos estudantes, de repente, que estão na capital. Então, a gente tem que tratar esses assuntos de uma forma muito, vamos dizer assim, muito cuidadosa, né? Porque ao se estabelecer a atividade remota, automaticamente, em um primeiro momento, a gente vai estar excluindo alguns jovens, né? Então, uma universidade, as universidades estaduais do Rio de Janeiro, que foram as primeiras a estabelecerem o regime de cota racial e depois social, né? E que é um programa de inclusão fantástico, né? Eu digo isso com experiência própria, porque hoje a UENF forma mais estudantes que entraram pela lei de cotas e forma bem do que entraram pela livre concorrência. Então, a gente vê a realidade de transformação social. Está aí você, professora universitária, né, que teve a oportunidade aos 15 anos de entrar na universidade. Muito jovem, mas tem uma carreira brilhante, uma trajetória muito intensa. Então, quer dizer, a universidade pública ela possui essa capacidade de transformação, né? Enquanto se você tivesse que entrar numa universidade privada, pegando empréstimo para pagar a universidade, certamente hoje você ainda estaria tendo que pagar a universidade, talvez não tivesse tido a oportunidade de chegar num doutorado, num mestrado, enfim. Esse é o papel da universidade pública brasileira, né? Então, quando a gente discute o retorno da atividade remota, pensando naqueles que podem de imediato atender, mas em momento nenhum tem uma política afirmativa de apoio para aqueles que não podem, por razões econômicas, sociais, a gente tem que ter uma outra visão, uma visão um pouco mais abrangente, e não simplesmente dizer que no futuro nós vamos resolver essa situação, porque eles têm um presente, e ao deixar essas pessoas, esses jovens, sem poder participar dessa atividade, ao excluí-los sem que tenha qualquer discussão mais aprofundada de apoio, isso me parece muito elitista, muito segregador, né? Então, me preocupa muito esse outro lado e tem sido pouco discutido nas instituições. Eu tenho acompanhado muitas lives, entendeu? Então, por isso eu até falo com uma certa propriedade sobre esse tema e acompanhando até a discussão dentro da minha própria instituição, né? Então, é isso, Cristiane, nesse sentido que eu faço essa reflexão junto a você, né? Porque eu sei como uma pessoa cuidadosa e coordenadora de curso, né? Agora que eu estou sabendo também, parabéns, né? Transmita essa preocupação para os colegiados que você participa, porque realmente é uma preocupação que a gente tem que ter. Está aí a Carla. Exato. Também, a Carla Pedra, que é coordenadora também no IFE, aí no Espírito Santo. Enfim, vocês jovens que estão já em cargos de coordenação, né? Tá também o Fabrício aí, que é membro da FAPEMIG, também liderança lá na UniFMG. A gente tem que reverberar isso. Vocês jovens que estão com intensidade, eu aqui digo, eu estou meio que para Erondina. Aqui o sonho não envelhece, mas a gente enfraquece. Exato, Carlão. Eu acho que são várias questões, assim. Com o meu papel ali na subcoordenação, de fato, a gente participou de uma série de reuniões para elaboração do GT, de como seria o nosso retorno, né? Chegamos à conclusão de que o nosso campus, ele abriga pelo menos 3.000, cerca de 3.000 alunos de graduação. A gente trazer 3.000 alunos de graduação para Alegre seria completamente inviável, o risco que a gente ia colocar o município. Então, fora todas as adequações estruturais que seriam necessárias dentro do próprio campus para o retorno das aulas presenciais, o que tornou as mesmas inviáveis.
Ao mesmo tempo, foram feitas uma série de pesquisas junto com os alunos e com os docentes para esse retorno. Um retorno que, a princípio, seria remoto, né? Uma vez que o presencial não seria possível. Nessas pesquisas, o resultado foi bacana porque a gente conseguiu ver o perfil de cada curso, apesar da gente não ter tido uma participação, né, tão numerosa de alguns cursos, mas a gente conseguiu ter um perfil de alguns cursos e um perfil geral da universidade. E em alguns cursos é notável que muitos alunos não concordam ou não são favoráveis ao retorno remoto, né? E aí a gente lembra também que tem a grade curricular desses cursos que eles não prevê essas aulas remotas. Então, a gente começa a cair numa série de empecilhos para, de fato, a implementação desse sistema. Dentro dos docentes, sem contar a não aceitação, sem contar a questão de acesso, que você mencionou muito bem. Aqui, a gente tem a particularidade dos alunos na área rural, muitos, mesmo colocando uma internet 4G, na área rural o sinal é ruim, é muito ruim, e tem a questão do aparelho celular, que às vezes não comporta essa internet. Então, são uma série de dificuldades que a gente vai se deparar, né, nessa realidade atual. Nos docentes, aconteceu os dados foram curiosos, porque muitos docentes não se sentem preparados para esse retorno remoto. Você viu aqui na hora de eu entrar na live, seu celular não está na posição correta. Então, eu não sei se eu estou com áudio, com vídeo bom, eu não sei se a minha metodologia de ensino vai ser ideal no ensino remoto. Então, eu vejo muitos colegas preocupados mesmo de como vai ser a realidade do ensino remoto. Que tipo de qualificação a gente vai receber para a gente conseguir lecionar essas aulas com qualidade, né? Fora a preocupação das aulas práticas, do conteúdo prático, como é que vai ser ministrado. Então, assim, as preocupações são inúmeras na implementação desse ensino remoto. Então, a gente realmente está com uma série de aflições nesse momento, tanto os alunos, né, como eu vejo que o corpo docente também, ele compartilha de uma série de aflições. Esse é um desafio, eu diria, que é irreversível. O que a gente tem que fazer é atenuar o impacto nos estudantes que eventualmente não possuam as condições necessárias, né? Assim como também a preocupação com a nossa carreira acadêmica, né? Então, é isso que eu estou colocando, né? E a participação dos colegas que estão ouvindo e que estão dentro dos colegiados das suas instituições tem que ter essa preocupação. Por exemplo, na UENF, aproximadamente 50% dos alunos não são de campus. Eles não estão em campus, né? Então, retornar envolve custos, né? Envolve custos, porque muitos, inclusive, cancelaram seus aluguéis, enfim. Há uma dificuldade logística, né, numa retomada a atividade presencial, né? Fora isso, a gente tem que ter muito cuidado, tem que repensar muitas coisas no dia a dia da instituição. Mas, Cristiane, nossa conversa está muito boa, o tempo está passando corrido aqui, né? Eu vejo vários comentários de colegas aí que estão ouvindo, né? E são totalmente pertinentes, né? Por isso a importância da gente poder abrir esse canal de conversa, porque muitas vezes a gente vê, eu percebo que a mesma, vamos dizer assim, o mesmo incômodo que eu sinto com algumas coisas são percebidos por outros colegas, né? Então, em diferentes instituições, seja no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, enfim, em muitos lugares. Então, é uma nova realidade que nós vamos enfrentar. A gente tem que ter só cuidado para minimizar o impacto que a gente tem. Carla, vai acabar porque nós começamos às 6 e um pouquinho, né, Carla?
Então, o Instagram nos oferece 1 hora. E para a gente não terminar com um apagão, eu vou até pedir para a Cris mandar uma mensagem final. Né? Eu costumo pedir ao Bruno aí também. Bruno tem me ajudado muito aqui na parte logística. Ele tem feito o download dessas lives aqui para que eu possa colocar no Facebook também. Bruno foi nosso ex-aluno também na UENF, está no IFE em Itaperuna. Enfim, eu fico muito feliz de ver vocês assim, sabe, a UENF irradiando talentos e pessoas tão responsáveis. Me deixa uma alegria, eu torno a repetir, né? A gente fica velho e vai ficando emotivo. E vendo vocês assim, com tanto sucesso, é motivo de muito orgulho e realmente eu fico muito feliz. Eu tenho o meu amigo aqui, João, que participou de uma live aqui. João fica sempre fazendo gracinha. Esse é o João Paulo que eu conheço desde a década de 80, vamos dizer assim. Um velho companheiro de luta, professor do Instituto de Biofísica, a Itadora também. Então, Cristiane, manda sua mensagem final aí para os colegas e para os jovens que estão aí vivendo essa realidade. Eu vou pedir que você o faça em 2 minutos, porque a gente está entrando realmente no encerramento. Então, a princípio, eu retorno a agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui para falar um pouquinho da minha trajetória, da trajetória do laboratório. Agradecer a todos os meus alunos que estão comigo, que sempre compartilharam todas as dificuldades que foram esses anos. E também das coisas boas, né? Não é só de dificuldade que a gente vive. E a gente está com muita saudade da sala de aula, dos alunos, do nosso dia a dia, da nossa rotina. E é isso, né? A gente está passando por um período que a gente nunca passou, uma situação completamente atípica da nossa realidade. E parece um pouco clichê, né? Mas é isso, vai passar. E outra que a gente tem que conseguir se adaptar, né? Então, introduzir novas tecnologias, sim, né? Eu acho que essa ação que a gente está fazendo da live é uma novidade. Primeira vez que eu estou participando. Essa quarentena eu participei de várias vezes reuniões online com meus alunos para a gente não se distanciar e dar andamento aos trabalhos. Então, a gente também vai ter que conseguir, né, novas estratégias para saber lidar com essa situação. E para os alunos de graduação específico, para não se desmotivarem, né, nos seus cursos. Os cursos estão paralisados, as aulas estão paralisadas, mas eu costumo falar assim, a universidade é uma porta, são vários caminhos que a gente consegue se encontrar. Então, é onde a gente tem mais oportunidade. Então, não desperdicem, né? Vocês têm oportunidade na mão e não abram a mão dela, né? Esse período vai passar, em algum momento a gente vai retornar para as aulas presenciais e a gente vai conseguir seguir. Então, é para mesmo, a gente vê muitos alunos desanimados no andamento dos cursos, mas que a gente torce muito que seja um período temporário e que isso passe. Obrigado, Cris. Um abração, um beijo para você. Já tem o nome, neném? É Tom! Então, um abração para o Tom, que está vindo aí, para o Pedro, campeão, né? Vai ser o pai aí. Pedro, você vai ter que ter mais responsabilidade agora, hein, com o Tom, hein? Entendeu? Pode aparecer aí, Pedro, para mandar um abraço aí pro pessoal. Aí, ó, like triplo. Tô aqui. É isso aí. Eu sabia. Tá com corona, né? Mas corona Bia, não é coronavírus. Tá joia, olha. Até a semana que vem, né? Eu espero que todos que estão aqui com a gente participem novamente às 18 horas, na próxima terça-feira. Muito obrigado, Cris. Você realmente é um grande exemplo para os jovens que estão aí. Fico muito feliz de poder estar trabalhando contigo e com todos os seus estudantes. Tá? Um grande abraço. Essa é uma atividade com apoio do Laboratório de Ciências Ambientais e do Programa de Ecologia e Recursos Naturais. Boa noite a todas e todos e um abraço a todo mundo que está aí com a gente. Tchau. Um abraço.
Tchau, tchau, Carlão. Até mais. A gente se fala. Tá, um beijo.